Então vamos dar início à aula de balanço de materiais, na aula 10, dando sequência então nas nossas aulas a respeito de balanço de material com reação química, tá? Então, a gente, a gente viu na aula anterior, de quarta-feira passada, balanço com reações de combustão, falamos também de ar teórico e ar em excesso, e conceitos de gás de chaminé e análise de Orsat. E fiz uns dois exemplos. Então, hoje, o que a gente vai estar fazendo? Então, eu vou estar mostrando para vocês que processos com múltiplas unidades que vão estar envolvendo reações químicas. Então, a gente já viu como funciona os reatores químicos de forma assim bem detalhada. A gente consegue fazer o balanço de material no reator, ou seja, a gente analisa quanto entrou, quanto reagiu e quanto saiu, tá? Então, e aí alguns outros conceitos foram envolvidos para que a gente conseguisse resolver esses balanços. Então, aqueles conceitos de extensão da reação, reagente limitante, reagente em excesso, conversão, rendimento, seletividade. Então, a partir de agora, a gente vai envolver outras unidades, outras operações unitárias, né? Então, a gente está trabalhando com reator e agora a gente vai entender como que as operações unitárias elas se relacionam com os reatores. E aí, com isso, a gente vai ver processos envolvendo reciclo, bypass e purga com reação química. Então, a gente já fez isso, fez esse processo com reciclo, bypass e purga, mas sem reator. Então, a gente vai verificar o que acontece agora quando a gente tem o reator com reciclo, bypass e purga. E aí, eu vou falar de um conceito novo, que é o conceito de conversão por passe e conversão global. Então, para entender o que a diferença entre esses dois tipos de conversão, tá? Então, basicamente, a gente tem o reator, quando a gente tem processos envolvendo o reator, é o nosso processo central. Ele é o processo em que nós vamos preparar a matéria-prima e depois nós vamos separar o produto desejado dos produtos não desejados. Então, o reator, e aí o que que a gente faz? Tudo isso que está acontecendo aqui antes do reator, toda essa preparação, a gente tem um termo que a gente usa lá do inglês, que são upstream. Esses upstream significa que são essas correntes, essas operações que acontecem antes do reator. E as correntes downstream são aquelas correntes que acontecem depois do reator. Então, para que a reação aconteça aqui dentro do reator, a gente precisa fazer uma preparação dessa matéria-prima. Ou a gente precisa lavar, ou a gente precisa evaporar, precisa peneirar, laminar, alguma operação unitária a gente precisa fazer para que essa matéria-prima ou esses reagentes que vão entrar no reator, eles estejam na forma mais adequada para que a reação possa acontecer. E depois que a reação acontece aqui dentro, está tudo misturado. Então, reagente que não reagiu, produto gerado, subproduto gerado, reagente em excesso, tudo, a reação acontece, está tudo aqui, está tudo misturado. Não tem, não sai separado, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando ali de uma reação de fermentação, todos todos os produtos da reação e todos os reagentes que não reagiram ou que estiveram em excesso, eles vão estar tudo misturado ali. Então a gente precisa separar esses componentes dessa mistura. Então a gente vai utilizar aqui outras operações unitárias. Isso vai depender muito de como está em qual estado, quais são as fases que esses componentes, esses produtos estão depois da reação, para a gente escolher ou para a gente definir
qual a melhor operação unitária. Então, essa questão de definição de qual a melhor operação unitária, tanto para separar quanto para preparar, vocês vão ver isso mais futuramente nas próximas unidades curriculares. Nas próximas disciplinas, vocês vão ver qual é o critério para vocês tomarem essa decisão da melhor operação unitária. Mas aqui, o que importa para a gente é que vocês entendam que essas operações unitárias, tanto a downstream quanto a upstream, elas estão relacionadas diretamente com o reator. É isso que a gente vai estar fazendo a partir de agora. Então, quando processos com múltiplas unidades estão envolvendo reações químicas, ou seja, envolvem reatores químicos, o processo de resolução, da gente fazer os balanços, eles são muito análogos aos processos sem reação química. Porém, esse balanço de massa no reator em mols, ele não possui uma conservação, como a gente já falou, né? Em alguns casos específicos, há uma conservação em algumas reações bem específicas, mas na maioria das vezes não tem conservação, e aí o parâmetro de conversão, extensão, rendimento e seletividade, a gente vai levar em consideração. Então, basicamente, a diferença é essa, que nós vamos fazer um balanço de massa. Se a gente fizer o balanço de massa em termos de mol, não vai ter conservação, e que esses parâmetros aqui a gente vai precisar levar em consideração. Então, vocês vão perceber que a gente precisa saber essas informações, esses parâmetros, para que a gente consiga fazer o balanço de massa total. Então, nesses casos, o volume de controle apropriado, ele vai ser selecionado de acordo com as informações que a gente tem no problema. Então, de acordo com essas informações, é que a gente vai definir o volume de controle e fazer o balanço de massa, como isso era feito também lá no balanço de massa sem reação química. Então, dependendo das informações que estavam disponíveis no problema, é que a gente definia o volume de controle. Perfeito? E aí, só relembrando aqui, né, independente do que seja, de qual operação unitária ou processo unitário, tá? Só lembrando aqui uma definição, que quando a gente fala de processo unitário, a gente está falando de reator. Quando a gente está falando de operações unitárias, nós estamos falando de processos de separação, processos de mistura, que são as operações unitárias, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui 3 operações ou processos unitários, e aí qual o volume de controle que a gente pode definir aqui? Então, a gente pode definir o volume de controle como o volume global, né, que vai estar englobando as 3 etapas aqui desse processo, ou a gente pode isolar, então a gente pode fazer um balanço de massa individualmente, e a combinação deles também pode ser feita. Então, a gente pode combinar aqui a etapa 1 com a etapa 2, a etapa 2 com a etapa 3, e aí, como a gente já falou isso lá atrás, para o balanço de massa sem reação química. Então, toda a combinação aqui é possível de ser feita. A única que não é possível de ser feita é relacionar a etapa 1 com a etapa 3, porque a gente tem uma descontinuidade aqui, né? Não tem componente, não tem corrente de 1 entrando diretamente em 3. Então, essa descontinuidade, ela acaba não sendo, não é possível da gente fazer o balanço, tá? Então, não é possível a gente fazer um balanço aqui, ó, em termos de 1 e 3. Mesmo que a gente conseguisse fazer 1 e 3, elas acabariam ficando isoladas, né? Porque a corrente C que sai de 1 não é a que entra em 3. Então, basicamente, a gente ficaria aqui com uma descontinuidade por causa da falta de uma corrente que une essas 2 etapas. E aí, vamos só relembrar aqui também sobre esses termos, bypass, reciclo e purga. Então, quando a gente está falando de corrente de bypass, é uma corrente que ela vai desviar um ou mais estágios do processo. Então, eu tenho aqui uma alimentação, está passando por uma etapa, e uma parcela dessa alimentação que
ou desse que está saindo aqui do divisor, ou desculpa, dessa alimentação, que ela é dividida, uma parte desvia desse processo e vai para o misturador, e a outra parte entra no processo. Então a gente já viu um problema igual a esse, até caiu na prova, né, a respeito do café. Então aqui a gente tem um bypass, no qual uma parte dessa alimentação ela vai ser desviada. E aí, uma característica importante que a gente tem aqui, ó, que precisa ficar, vocês precisam estar atentos, é que quando eu divido, eu só estou dividindo a vazão volumétrica, ou a vazão mássica, ou eu estou só dividindo a quantidade de massa que vai entrar no processo, que vai ser dividida. Ou seja, a qualidade dessa corrente, ela permanece a mesma. Ou seja, se ela tem uma fração de 40% de um componente A, quando eu divido, ela continua tendo os mesmos 40%. É aquela mesma história, quando a gente tem 1 litro de Coca-Cola e a gente divide em 5 copos de 200 ml. A quantidade dividida para cada um desses copos é diferente, tá? Ou eu posso até dividir igualmente, mas a quantidade total ela é dividida por 5. Porém, a qualidade desse refrigerante ele permanece o mesmo. Então, ela não ficou um refrigerante menos concentrado ou mais concentrado, porque eu dividi 1 litro em 5 copos de 200 ml. Aqui é a mesma coisa. Então, quando eu tenho essa divisão, ela só tem uma divisão em relação à massa. A fração mássica ou a fração molar dela, ela permanece a mesma. Então, essa é uma informação importante que vocês precisam levar para sempre, esse tipo de informação. Corrente de purga é uma corrente que a gente chama assim, de sangra, né? Mas é uma corrente que a gente descarta do processo por um acúmulo de inertes ou materiais indesejados, que de outro modo eles podem acumular ainda mais na corrente de reciclo. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um separador, e aí eu tenho um produto, e aqui eu tenho, provavelmente eu devo ter um produto ainda, ou eu tenho algum reagente que entrou aqui, ou uma matéria-prima que entrou, que não consegui fazer toda a separação, e aí tem uma quantidade aqui que ela poderia ser, a gente poderia estar retornando. Então a gente retorna, porém, a gente não consegue voltar só o que nos interessa. O que não interessa também, e aí são esses inertes ou materiais indesejados, eles acabam vindo junto. Se a gente começar a fazer esse reciclo indefinidamente, o que vai acontecer? Eu vou estar recuperando a matéria-prima desejada, mas eu tenho um outro problema que esses subprodutos inertes e indesejados, eles também vão retornar. E aí eu vou começar a ter um aumento dessa quantidade e o meu processo ele acaba ficando insustentável, ele acaba não conseguindo fazer a separação ou fazer o que ele deseja. Por quê? Porque como eu estou reciclando, eu vou ter um aumento tanto do que eu desejo, de quanto que eu não desejo. Então, a ideia aqui é que nesse divisor, eu purgo, eu jogo fora uma quantidade, e essa quantidade, com certeza, vai embora também uma parte dessa matéria-prima, mas é uma quantidade menor. Então, a gente precisa ter um controle com essa purga para garantir que esses materiais indesejados, eles não prejudiquem o processo. Perfeito? A mesma característica que a gente tinha aqui do bypass com relação à qualidade dessas correntes, aqui também é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui uma corrente saindo do separador, e aí quando ele vai para o divisor, uma parte eu descarto e a outra parte eu reciclo. O que está tendo aqui é só uma divisão, tá? Então, eu só estou dividindo o quanto eu jogo fora e o quanto eu retorno. Em volume, ou massa, ou mol, isso é feito. Porém, a qualidade, ou seja, a concentração, ou a fração molar, ou a fração mássica, ela não muda. Então, a
fração molar do reciclo dessa corrente aqui e a de purga, elas são as mesmas, tá? Então, isso também foi feito na prova, e aí percebam que esse tipo de informação é importante para a gente conseguir fazer os balanços de massa. E por fim, a gente tem uma corrente de reciclo. O que que é uma corrente de reciclo? Corrente de reciclo é uma corrente que ela retorna uma quantidade parcial aqui da saída para etapas anteriores, com o intuito de reprocessamento e, com certeza, aumento de rendimento. Então, é aquela história que eu comentei com vocês. Então, a gente tem uma alimentação, e aí tem um processo, passa pelo processo, e tem provavelmente alguma parte eu não consigo separar. Alguma parte desses reagentes eu não consigo separar. Então, ele retorna para que a gente consiga aumentar o rendimento e ter uma matéria-prima recuperada. E agora, quando a gente está trabalhando com reações químicas, então, quando a gente está, na verdade, quando a gente está trabalhando reações químicas com operações unitárias, a gente tem dois tipos de conversão. Então, e aí que a gente vai precisar avaliar no processo. Então, a gente tem uma conversão por passe no reator. Então, a gente vai considerar qual é a conversão quando ele passa no reator, e a gente também consegue, é possível também, de calcular, é possível se avaliar a conversão global, ou seja, é a conversão no processo todo. Percebam que a forma de se calcular é parecida, a única diferença é que, como eu estou fazendo a conversão no reator, é o que entra no reator menos o que sai do reator, dividido pelo que entra no reator. Só lembrando que o que sai do que entra no reator menos o que sai, essa diferença é o que reagiu, tá? Então, essa diferença aqui é o que está reagindo lá dentro do reator. Lembra que a gente consegue relacionar isso, o que está entrando menos o que está saindo, em relação à extensão da reação. E a mesma coisa a gente consegue fazer pelo processo na conversão global. Então, na conversão global, eu vou considerar o que está entrando no processo todo, menos o que está saindo no processo todo, dividindo pelo que está entrando. Então, aqui, ó, quando eu estou relacionando o processo que está entrando, a quantidade que está entrando no processo, menos o que está saindo, também é o que está reagindo aqui, mas tem uma outra questão, tem as outras operações que estão envolvidas. Tá? Então, isso a gente vai resolver um problema e que a gente vai estar envolvido nessa questão, e talvez vocês entendam mais facilmente essa questão. Perfeito com relação a isso? Então, dando sequência aqui, acabei de falar que a gente consegue relacionar essa conversão com a extensão da reação, né? Então, aquela diferença ali que eu falei antes, essa diferença do número de mols que entra no reator menos o número de mols que saem, é o quê? É o que reage. Então, esse termo eu substituí aqui, ó, é o que reage, ou seja, é o coeficiente estequiométrico vezes a extensão da reação, dividido pela quantidade do reagente limitante. Lembrando que quando a gente está calculando o fator de conversão, a gente sempre está relacionando quem? O reagente limitante, porque é ele que direciona a reação. Então, sempre a gente está trabalhando com reagente limitante. E para a conversão global, mesma coisa, só que agora a gente está relacionando aqui, ó, o número de mols do reagente limitante que entra no processo. Perfeito? Então, eu gostaria que vocês entendessem isso. Quando a gente está falando conversão no reator, a gente está separando só o reator. Então, a gente pega todo o processo ali, isola o reator e calcula qual é o fator de conversão. Quando a gente vai fazer a conversão global, nós consideramos todas as etapas envolvidas, o que está entrando e o que está saindo, e a gente consegue calcular qual é a conversão global. E aí aqui uma observação importante é que essa extensão da reação, tanto
conversão por passe quanto a conversão global, elas são as mesmas. Então, a extensão da reação, ela vai ser a mesma. Uma vez que a gente calculou a extensão da reação, e a gente tem essas quantidades aqui, ó, aqui entra no reator e que entra em todo o processo, a gente consegue calcular essas quantidades, só que elas são iguais. Tá? Então, o quanto está reagindo é o mesmo, ela não muda, porque eu tenho mais uma etapa, eu tenho mais duas etapas. Porque, como a gente já falou, o que reage, ela está lá no reator, só reage no reator. Então, por isso que a extensão da reação acaba sendo a mesma. E vamos resolver um problema então, tá? Então, acho que nada mais fácil de entender algum tipo de conceito teórico quando a gente resolve um problema, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ciclo hexano, C6H12, ele pode ser produzido pela reação de benzeno, que é o C6H6, com hidrogênio, de acordo com a seguinte reação. Então, eu tenho benzeno reagindo com hidrogênio para produzir o ciclo hexano. Então, aqui já está balanceada a reação, tá? Então, a gente fez 6 carbonos, 6 carbonos. 6 hidrogênios com mais 6 hidrogênios, 12 hidrogênios, tá? Então, a equação já está balanceada. E aí, o problema fala o seguinte, ele fala que para o processo, determine o produto P, então ele quer saber qual é essa quantidade de P que está saindo aqui, e ele quer saber também qual é a razão entre a corrente de reciclo e a corrente de alimentação fresca. Então ele quer saber qual é a razão desse reciclo e F, que é a alimentação fresca. Então, são as duas informações que ele quer que a gente calcule. Ele quer que a gente calcule qual é o produto P, ou desculpa, ele quer o produto P aqui, quanto de P está saindo, e ele quer saber quanto de R que está retornando. E aí, sabendo R, a gente divide por F e acha essa razão aqui, ó. É a razão entre a corrente de reciclo e a corrente de alimentação. E aí, continuando, ele fala assim que se a conversão global do benzeno for 95%, o que é essa conversão global do benzeno? A conversão global do benzeno é o seguinte, de todo benzeno que entra aqui, ó, de todo esse benzeno, eu consigo reagir 95% e aqui só vai sair 5% desse benzeno. Isso é essa informação que essa informação está nos dando. Então, quando eu falo que a conversão global do benzeno é de 95%, significa que vou considerar todo o processo, ó, esse misturador, é o reator e o separador. Tudo isso daqui, ó, significa que de tudo que está entrando de benzeno, 95% está reagindo e somente 5% vai estar saindo aqui. Essa é a conversão global. E ele fala também que uma conversão por passe de 20%. O que significa essa conversão por passe de 20%? Significa agora que a quantidade de benzeno que entra no reator, 20% vai reagir e 80% vai sair aqui, ó. Tá? Então, significa que eu consigo transformar 20% apenas e os outros 80% vão sair aqui. Tudo bem? Acho que dessa forma a gente consegue explicar, através desse exemplo, a gente consegue explicar melhor, eu consigo explicar melhor a diferença entre conversão global e conversão por passe. Conversão global é quando eu estou envolvendo todas as etapas e aí eu estou relacionando o que está entrando na etapa em relação ao que está saindo. Quando eu vou fazer só por passe, é só nesse daqui, ó. Eu só vou levar em consideração o reator. Então, é a quantidade de benzeno ou de reagente limitante que entra no reator em relação ao que sai. Agora, continuando aqui, ele fala o seguinte: considere
que um excesso de 20% de hidrogênio. Então, ele está dizendo que o hidrogênio está entrando com 20% de excesso, numa porcentagem de 20%. E que a composição molar dessa corrente de ciclo, ou seja, a quantidade aqui, ó, foi para o separador, reagiu aqui dentro do reator, saíram umas quantidades que eu não sei quanto saiu, separei, aí uma quantidade vai sair para produto e uma outra eu vou recuperar. Então, eu percebo que eu tenho 22,74% de benzeno, e para não jogar esse benzeno fora, eu retorno. O problema está retornando. Ele está dizendo que 22,74% de benzeno e 77,26% é de hidrogênio. Perfeito com relação a isso? Tá? Então, acho que o problema tá claro com o fluxograma que está sendo apresentado aqui embaixo. Feito isso, então, o que a gente precisa fazer? Qual que é a primeira decisão que a gente precisa tomar? A primeira decisão que a gente precisa tomar é qual é a nossa base de cálculo. Tá? Então, qual vai ser a nossa base de cálculo? Então, vamos adotar aqui que a quantidade de benzeno que está entrando na corrente F, ó, então, quantidade de benzeno que está entrando na alimentação fresca é de 100 mols por hora. Se está entrando 100 mols por hora, quanto está entrando de hidrogênio? Então, o problema diz que ele vai entrar com 20% de excesso. Então, pela reação, quanto precisaria entrar de hidrogênio para cada 100 mols de benzeno que entram? Pela reação, deveria entrar 300. Então, se entra 100 e eu sei que a reação é 1 para 3, se entra 100, teria que entrar 300. Mas quanto a mais precisa entrar? 20%. Então, o que a gente pode fazer? Logo, a quantidade de hidrogênio que entra em F é igual a 1,2 vezes o número de mols de hidrogênio que entram em F pela estequiometria. Essa quantidade aqui, ó, quanto é? 300, porque pela estequiometria é 1 para 3, e se está entrando 100, seriam 300. Só que é 20%, então por isso que eu estou multiplicando por 1,2. E aí, quanto está entrando de hidrogênio na corrente F? 360 mols por hora. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, pode, pode perguntar, pode talvez querer, às vezes tem problema com a rede, às vezes está com. E aí pode escrever ali também, pode escrever no chat, por favor. Tudo bem? Então aqui a gente já entendeu então que F, qual é a quantidade de F total que está entrando então? 100 mols por hora de benzeno e 360 mols de hidrogênio. Ou seja, a quantidade de F que está entrando são 460 mols por hora. Tranquilo? Então, em relação a isso? Então, agora, vamos fazer um balanço molar aqui no misturador. Tá? Então, definimos o nosso sistema, ou nosso volume de controle como esse misturador, que ele é um misturador, né? Ele está misturando a corrente S com a corrente R de reciclo. E o que está sendo gerado é o que vai entrar no reator. Tá? Então, vamos fazer o balanço. Por que a gente está fazendo o balanço molar aqui no misturador? Porque eu quero determinar qual é o valor de R. Então, eu faço um balanço aqui, molar, no misturador. Como que vai ficar esse balanço? A quantidade de benzeno que entra em F, mais a quantidade de benzeno que entra em R, é igual à quantidade de benzeno que vai para o reator. Então, é a quantidade de benzeno que entra em F, mais a quantidade de benzeno em R, mais a quantidade de benzeno no reator. A quantidade de benzeno em F, a gente sabe, 100. E a quantidade de benzeno em R? Eu sei que é 22,74% de R. Então, é o 0,2274 de R,
que é igual ao número de benzeno do reator. Tudo bem? Então, a gente percebam que agora a gente tem uma equação com duas incógnitas, R e a quantidade de benzeno que vai estar entrando no reator, que está saindo do misturador. Então, a gente precisa de mais uma equação. A gente fez o balanço molar aqui para o componente benzeno, e se a gente fizer o balanço molar geral, global, no misturador, e o balanço por componente do hidrogênio, a gente vai ficar faltando equação ainda, tá? Então, qual é o próximo passo? Então, a gente precisa determinar qual é o valor aqui, ó, do número de mols de benzeno no reator. É a quantidade que está entrando no reator. Como que a gente determina isso? Então, vamos pegar as informações que o problema deu para a gente. Qual é a primeira informação que ele deu para a gente? Ele falou que a conversão global é de 95%, e aí, com essa conversão global de 95%, a gente consegue determinar a extensão da reação. Ou seja, a gente viu lá pela equação a relação de fator de conversão com a extensão. Isso daqui é conhecida essa equação como equação conversão-extensão. É essa relação. Qual é o fator de conversão? É o 95%. Qual é o coeficiente estequiométrico? É coeficiente estequiométrico de quem? É do reagente limitante. Quem é o reagente limitante? É o benzeno. Qual é o coeficiente estequiométrico dele? É 1. Como é reagente, é menos 1. Qual é a extensão da reação? É o que a gente vai determinar. E qual é a quantidade de reagente limitante que entra no processo? É a nossa base de cálculo, 100 mols. Então vai ficar assim, ó. Menos da equação, menos 1 é o coeficiente estequiométrico do benzeno, vezes a extensão da reação, dividido por 100. Isso é igual a 0,95, que o fator de conversão global total é 95% ou 0,95. Portanto, como que fica a nossa extensão da reação? 95 mols reagindo. Tudo bem? Então agora a gente sabe qual é a extensão da reação. Significa que nesse processo 95 mols reagem dentro de todas essas etapas. Tudo bem com relação a isso? Perfeito. Então agora, com essa extensão da reação e com a outra informação que a gente tem do problema, ó, qual é a outra informação? Ele falou para a gente que o fator de conversão no reator é de 20%. Ele falou que a extensão da fator de conversão do reator é 20%. O fator de conversão global era o 95% que a gente calculou anteriormente. Então percebam que agora a gente tem essa informação, a gente sabe qual é o fator de conversão do reator, a gente sabe qual é o coeficiente estequiométrico do reagente limitante, a gente sabe qual é a extensão da reação e a gente calcula qual é o número de mols de benzeno no reator. Então, logo, 20% do fator de conversão do reator, o coeficiente estequiométrico do benzeno, menos 1, vezes a extensão da reação, que ela é a mesma, dividido pelo número de mols de benzeno. Sendo assim, a gente sabe que o número de mols de benzeno no reator, que está entrando aqui no reator, é quanto? 475 mols por hora. Tudo bem? Sabendo isso, a gente consegue determinar quem? Ó, essa daqui é aquela equação do balanço molar aqui no misturador. É a quantidade que está entrando de benzeno, que é 100, mais a quantidade de benzeno que está entrando no reciclo, que é igual ao número de mols que está entrando no reator, que a gente calculou aqui, ó, 475. Ou seja, se a gente substituir aqui ó, e isolar o R, a gente acha que o reciclo é de quanto?
aproximadamente 1.649, tá? Arredondei aqui, era 1.649, alguma coisa, coloquei como 1.649 mols por hora. Então, conseguimos determinar quem? O R. Se a gente conseguiu determinar o valor de R, qual é a relação R por F? R é o que a gente determinou aqui, e o F? O F é a quantidade que eu tenho de número de mols de benzeno em F, que é 100, mais 360, que é o excesso de H2. Então, 1.649 por 460. Então, a gente tem um resultado aqui desse exemplo como 3,59. Tudo bem? Então, conseguimos encontrar qual é a relação entre R e F, a razão entre R e F. Na verdade, a gente calculou qual é o valor de R e depois é só dividir um pelo outro, tá? Tudo bem? E agora, qual é a nossa próxima etapa? O problema quer que a gente calcule qual é a quantidade de produto que está saindo aqui, ó. Então, eu quero saber qual é a quantidade de produto que sai aqui. Como que a gente determina isso? A gente determina fazendo o quê? Um balanço molar que está no processo todo. Então, vamos pegar todo essa etapa, todo esse o separador, o reator mais o misturador e fazer um balanço molar. Então, como que a gente vai fazer um balanço molar? Então, vamos considerar a fronteira toda. Então, nós vamos considerar o que sai é igual ao que entra mais o que reage. Então, tem reação química, então a gente não pode desconsiderar isso. Ou seja, tem reator, esse termo aqui a gente não pode desconsiderar. Para o benzeno, como que fica o benzeno? Então vai ser a quantidade de benzeno que sai em P. Então a quantidade de benzeno que sai em P é igual à quantidade de benzeno que entra em F mais o que reagiu. Tudo bem? Feito isso, qual é a quantidade de benzeno que está entrando? 100. Essa quantidade que está entrando em F aqui, ó, é a nossa base de cálculo. Mas, qual é o coeficiente estequiométrico do benzeno? -1. Tá? Então, ele é reagente, então é -1. Vezes a extensão da reação. Então, qual é a extensão da reação? 95. Ou seja, qual é a quantidade de benzeno que está saindo aqui, ó? 5 mols por hora. Tranquilos com relação a isso? Vamos só voltar um pouquinho aqui, e aí eu vou mostrar para vocês. Vocês lembram quando eu falei, eu mostrei o que significava eu ter 95% de conversão global em relação ao reagente limitante? É isso daqui, ó. Quanto que eu falei que entrou de benzeno? 100. Qual é o coeficiente, qual é o fator de conversão que o problema deu para a gente? 95%. Ou seja, dos 100 mols de benzeno que entraram, quanto reagiu? 95. Quanto vai sair aqui? 5. Tá? Então, aqui só confirma aquela definição de fator de conversão global. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos continuar fazendo o balanço de massa, né? O balanço molar, porque a gente precisa saber todos os 3 componentes, qual é a quantidade deles que saem aqui, para a gente conseguir definir qual é a quantidade total de P que vai sair desse processo. Mesma coisa, então a quantidade de hidrogênio que sai em P é igual à quantidade de hidrogênio que entra em F mais a quantidade que reagiu. Então, qual é a quantidade de hidrogênio que está entrando em F? 360. Qual é o coeficiente estequiométrico do hidrogênio? É 3, mas como é reagente, menos 3. Qual é a extensão da reação? 95. Então, a gente tem aqui 75 mols por hora. Então, dos 360 mols que entraram de hidrogênio, 75% saiu sem reagir. Os outros 3 vezes 5, 15, 285, reagiu. Então, ó,
dos 360 que entraram, 75 saiu lá em P como não reagido e 285 reagiram. A mesma coisa agora, vamos fazer o balanço para o componente ciclohexano, que é o nosso produto desejado. Então, a quantidade de ciclohexano que sai é igual à quantidade de ciclohexano que entrou, mais o que produziu ou foi consumido. Quanto entrou de ciclohexano? Nada. Não entrou nada de ciclohexano. Qual é o coeficiente estequiométrico do ciclohexano? 1. E é produto, então é mais 1. Qual é a extensão da reação? 95. Portanto, a quantidade de ciclohexano produzido foi de 95 mol por hora. Dessa forma, a quantidade P, a somatória dos três. 5, 100, 175 mols por hora. Então, definimos a quantidade do produto P. Perfeito em relação a isso? Então, é importante entender a, qual é qual é a diferença entre fator de conversão por passe e diferença de conversão, da diferença de conversão por passe para global. Tudo bem? E a partir dessas informações, a gente calculou. Primeiro, fizemos um balanço no misturador. Através desse balanço, nós tivemos uma equação com duas incógnitas, então a gente precisava de outra incógnita, e aí a gente faz um balanço no reator, e aí a gente só consegue fazer isso porque o problema deu para a gente o fator de conversão do reator. Então, com essa informação, a gente consegue determinar qual é o número de mols de benzeno que está entrando aqui. Feito isso, a gente consegue determinar o R e depois a gente faz um balanço global, um balanço molar global para conseguir determinar cada uma dessas correntes. Perfeito com relação a isso? Então, era isso, esse problema. Então, vamos voltar aqui então, só para a gente entender. Então, percebam que é possível, de um problema desse daqui, a gente conseguir determinar reciclo, determinar a quantidade gerada aqui, produzida, qual a quantidade que não reagiu de benzeno e de hidrogênio, a partir de uma base de cálculo que a gente definiu. Então, nós definimos uma base de cálculo de benzeno. Por que que eu escolhi uma base de cálculo de benzeno? Porque eu tenho a relação eu tenho a relação estequiométrica entre benzeno e hidrogênio, e como eu sei que está com 20% de excesso, eu consigo fazer essa relação e definir qual é o valor de F. Se eu tivesse falado que F seria 100 mols por hora, como que eu definiria qual a quantidade de benzeno dessa quantidade de 100 que está entrando? Tá? Então, a forma até teria como fazer isso, mas é muito mais fácil a gente calcular o número de mols de benzeno, que pela reação eu calculo qual é o hidrogênio, e aí somar os dois tem o valor de F. Então, é a forma mais simples. E acho que uma outra informação, um dado importante aqui na resolução desse problema, é entender que a extensão da reação, quando eu calculei aqui a partir de 95% global de benzeno, esse fator de conversão também funciona para o reator. Então, quando a gente veio aqui, ó, e definiu que a extensão da reação era de 95 mols, esse valor ele vale tanto para o reator quanto para a parte global, o processo global. Então, por isso que eu acabei utilizando ele aqui também no reator. Tá? Então, são alguns itens importantes para que vocês entendam o problema. E agora vamos fazer um outro exemplo, tá? Então, reciclo num processo com reação química, onde a gente tem glicose isomerase imobilizada, ela é usada como um catalisador na produção de frutose a partir de glicose. Então, percebam que eu produzo frutose a partir de glicose.
Então, pela reação, a hora que a gente olha a reação, parece que é a mesma coisa, tá? Então, só lembrando que eles são isômeros, né? A glicose e a frutose são isômeros que, quando incide luz polarizada sobre um deles, eles desviam, um desvia para o lado direito, a glicose desvia pro lado direito, essa luz polarizada, e a frutose para o lado esquerdo. Então, elas são isômeros, tá? E aí, percebam que, pela reação aqui, ó, eu estou produzindo T12H22O, quer dizer, eu estou tá sofrendo reação T12H22O11 para produzir o mesmo C12H22O11. Então, esse tipo de reação nos faz tomar um outro caminho para a resolução do problema. Então, essa glicose isomerase imobilizada, ela é usada como um catalisador na produção de frutose a partir de glicose, num reator de leito fixo, onde a água é o solvente. Tá? Então, para o sistema mostrado a seguir, qual é a conversão percentual de glicose que resulta de uma única passagem através do reator, quando a razão entre a corrente de saída e a corrente de reciclo em unidades mássicas for igual a 8,33. Então, aqui é a reação, que eu já mostrei, e aqui é o processo, o fluxograma do processo, da conversão de glicose em frutose. Então, ele está dizendo que está entrando uma quantidade de glicose, então 40% de glicose em água está entrando aqui. Está misturando com o reciclo do processo e essa mistura está entrando aqui no reator. Ou seja, 4%, a informação que ele está dando para a gente é que essa corrente B, 4% é frutose, tá? Tentem não... entendam que aqui não está... eu não consegui colocar a distância aqui, mas esses 4% de frutose é da corrente B. E esse 40% de glicose em água é na corrente A, tá? Então aqui não confundam essa quantidade como se fosse de A, tá? Essa quantidade de frutose, essa porcentagem de frutose é só em B. Vão passar por a glicose, e no caso a frutose e a água, vão passar aqui pelo reator em leito fixo, vou ter a produção do meu produto desejado, uma parcela que não reage retorna e a outra parcela sai aqui. Perfeito? Então, como a gente tem uma reação de isômeros, né? Na verdade são isômeros, tanto a frutose quanto a glicose, se a gente fizer um balanço molar, a gente acaba tendo alguns problemas com relação a isso. E também a gente tem uma outra questão. O problema deu para a gente a quantidade que... Vamos só voltar aqui. O problema deu para a gente, ó, que a razão entre a corrente de saída e a corrente de reciclo em unidades mássicas é de 8,33. Então, vamos fazer uma consideração aqui, ó. Está entrando 100 quilogramas de A, e aí a gente vai calcular qual é a quantidade de P. Perfeito com relação a isso? Então, ó, o que o problema está pedindo para a gente? Que a gente calcule, para que a gente encontre qual é o fator de conversão por passe no reator. Como que a gente calcula isso? A gente já viu que é o número de glicose que está entrando pela corrente B, menos o número de glicose que está saindo aqui na corrente C, dividido pelo número de glicose em B. Então, a gente consegue calcular através dessa equação que a gente já viu lá no início da aula. Então, é possível de calcular o fator de conversão em termos da quantidade que entra e sai de glicose. Tá? Então, a gente precisa definir aqui, a gente precisa determinar quem é o número de mols de glicose que está entrando aqui, que a gente não sabe, e o número de glicose que está saindo aqui em C, que a gente também não sabe. Então, vamos começar fazendo aqui, adotar uma base de cálculo. Qual é a base de cálculo? Então, vamos adotar que A é igual a 100 kg por hora. Tudo bem? Então, está entrando 100 kg por hora. Se a gente considerar o nosso sistema, esse sistema global aqui, ó,
que fala quando a gente faz o balanço, nesse sistema, o que a gente tem como resultado? Que A é igual a P. Portanto, se a gente está definindo que A são 100 kg por hora, quanto é B? Quanto é P? São 100 kg por hora também. Então, a quantidade que entra aqui é igual à quantidade que sai. Feito assim, o problema disse para a gente que é, R, ou desculpa, P sobre R era 8,33, ou seja, a quantidade de produto dividido pelo reciclo dava 8,33. Como a gente sabe aqui pela nossa base de cálculo e pelo balanço que P é igual a 100, qual é o valor de R? Então, eu isolei e substituo no valor de P 100, e aí a gente vai ter como R 12 quilogramas por hora. Então, ó, qual é o valor de A? 100. Qual é o valor de P? Pelo balanço, 100 também. Pela informação que o problema deu para a gente conseguiu determinar qual é o valor de R. Quanto vale R? 12. Então, a gente já consegue calcular, fazer um balanço de massa global. Ou seja, qual é o valor de B? O valor de B é A mais R. Qual é o valor de A? 100. Qual é o valor de R? 12. Então, qual é o valor de B? 112. Mesma coisa para C. Qual é o valor de R? 12. Qual é o valor de P? 100. Então, qual é o valor de C? 112. Perfeito? Então, conseguimos determinar pelo balanço global qual é a quantidade de B e a quantidade de C. Porém, a gente não conseguiu ainda determinar o número de mols de glicose. Então, agora, vamos dar uma olhada que a gente pega aqui, ó, na alimentação, pela base de cálculo, qual é o valor de A? 100 kg por hora. Qual é a porcentagem de glicose que está entrando aqui? 40%. E ó, ele está dizendo que só está entrando aqui glicose e água. Então, a quantidade de glicose que entra é o quê? 40 kg por hora. Se A é 100 e a quantidade de glicose que está entrando junto com a água é de 0,4, 40%, então a quantidade de glicose é de 40 kg por hora. Consequentemente, qual é a quantidade de água? O restante, só está entrando glicose e água, então o restante vai ser quem? Água. Então, 60% da quantidade de A, então eu tenho 60 kg por hora. Por que a gente fez isso? A gente fez isso pelo seguinte, a quantidade a água, ela participa da nossa reação? Ela não participa da reação, porque a reação é glicose produzindo frutose. Então, a água, ela não participa da reação. Então, como a água não vai estar participando da reação, todo, tudo que entrou de 60 quilos aqui vai sair aonde? Vai sair em P. Então, a quantidade de água que sai em P são 60 kg por hora. Tudo bem? Tá. Então, 60 kg por hora, e aí a gente já, com essa informação, a gente consegue definir qual é a quantidade, qual é a porcentagem que eu tenho de água na corrente P. Qual é o valor? 0,6. Ou seja, qual é a quantidade que eu tenho de água? 60. Qual é o valor da corrente total que eu tenho em P? 100. Então, a fração de água na corrente P é 0,6. Agora, a gente vai para. Só voltando aqui, lembram no início da aula, quando eu falei sobre reciclo, que qual é a diferença que eu tenho dessas três correntes, C, P e R? A única diferença que eu tenho entre elas é a quantidade mássica, quantidade molar, quantidade volumétrica que eu tenho delas. Mas a concentração, as frações são as mesmas. Ou seja, se a fração de água aqui em P eu eu consegui definir que era 0,6, eu calculei como 0,6, qual é a fração de água em R? Também 0,6. E qual é a quantidade, a fração de água em C? Também é 0,6.
aqui tá errado, tá? Não é quilograma por hora, eu coloquei a unidade errada aqui, ó. Depois eu arrumo, tá? Então, a fração é 0,6. E a fração de água em P e a fração de água em R também é 0,6. Perfeito? E para que serve isso? Isso serve para que a gente consiga fazer o balanço. Então, agora a gente vai fazer o balanço de massa aqui em R. Ou, desculpa, aqui nesse encontro aqui, ó. Então, quando a gente for fazer o balanço ali, vamos fazer o seguinte. Global, A mais R é igual a B. A gente já viu, já falei lá atrás, que B, então, é igual a quanto? 100 mais 12, é o 100 que está entrando aqui de A, mais o R, que é o 12, que foi calculado em função de P e da relação que o problema deu para a gente. Então, 12. Então, o valor de B é 112. Vou fazer o balanço por componente aqui, ó. Então, quando a gente vai fazer o balanço por o componente glicose, quanto entra de glicose? 40. Quanto vem do reciclo? Eu não sei quanto vem do reciclo. E quanto vai para o reator? Também não sei. Então, ó, quanto entra de glicose no misturador? 40 quilogramas por hora. Qual é a quantidade que entra em R? Eu sei que o R é 12 vezes a fração de glicose em R, que eu não sei, que é igual à fração de glicose em B, que eu também não sei, e que é a que eu estou querendo saber para conseguir calcular o fator de conversão, vezes 112. 112 eu sei que o B vale 112. Tudo bem? Então aqui, ó, nós temos duas equações, uma equação e duas incógnitas. Só que percebam que essa informação aqui, ó, ela não veio à toa quando ele está falando que 4% de frutose em B. Por quê? Porque a gente pode fazer um balanço de massa de frutose. Quanto entra de frutose em A? Em A não entra nada de frutose. Quanto vem de frutose em R? Eu também não sei qual é a quantidade de frutose que sai em R, mas eu sei qual é a quantidade de frutose que sai. Ou seja, a nossa equação vai ficar assim, que a quantidade de frutose que vem em R é igual à quantidade de frutose que sai em B. Então, a quantidade de frutose em R é igual à quantidade de frutose em B. Eu não sei qual é a fração de frutose em R, então eu não sei quanto de frutose está vindo aqui, mas eu sei que o R vale 12. A quantidade de frutose que está vindo aqui, ó, que está indo para o reator, ele falou que é 4%. Então é 0,04 de quanto? De 112. Feito isso, a gente consegue definir aqui, ó, definir não, a gente consegue determinar que a fração de frutose em R é 0,373. E agora? Agora, o que a gente pode fazer? Quais são os componentes que a gente tem aqui em R? Frutose, glicose e água. Então a gente tem esses três componentes aqui. Eu sei que a quantidade de frutose é 0,373. Mas eu sei também do slide anterior que qual é a quantidade de água em R? 0,6. Portanto, eu sei que a soma das três frações ali tem que dar 1. Eu sei que a fração de água em R, que eu calculei, é 0,6 do slide anterior. A quantidade de frutose em R, a gente calculou aqui agora, ó, pelo balanço. E tá faltando quem? A fração de glicose em R. Mas eu só tenho uma equação e uma incógnita. Então é só isolar. E a gente tem que a fração de glicose em R é 0,027. Então nessa corrente R, eu sei quais são as frações de cada um dos componentes.
Então é 0,6 de água, 0,373 de frutose e 0,027 de glicose. Percebam que agora, ó, essa informação aqui, ó, é isso daqui, ó. Então, se a gente tem essa informação, agora é só isolar e a gente encontra quem? A fração de glicose em B. Então, a gente consegue determinar que a fração de glicose em B vale quanto? 0,360. Perfeito? Então, ó, vamos só recapitular. A gente conseguiu definir as quantidades globais, as quantidades totais em cada corrente pelo balanço. Ou seja, entraram 100, quanto vai sair em P? 100. Pela informação que o problema deu para a gente da relação entre P e R, a gente definiu que o R vale 12. Então, dessa forma, agora a gente conseguiu definir qual era o valor de B e qual era o valor de C. Qual é o valor de B? É A mais R. 100 mais 12, 112. O valor de C, mesma coisa. Quanto saiu aqui? 100. Quanto foi para R? 12. Então, C é igual a P mais R. Então, C é igual a 100 mais 12, 112. Em termos de fração, quanto entrou aqui? Qual é a fração de glicose que entrou aqui? 40%, 0,4. Quanto de água? 60. Aqui não entrou frutose. Quanto entrou de frutose aqui? 4%, que é o que o problema deu para gente. Qual é a quantidade de glicose que está entrando aqui agora em B? A gente calculou 0,360. E qual é a quantidade de glicose, ou desculpa, de água que tem em B? É 0,360, é 1 menos 0,360 menos 0,04. Aí eu sei qual é a quantidade de água que entra aqui. Tudo bem? Então, vamos determinar a conversão por passe. Então, essa é a equação que eu mostrei para vocês, essa equação lá no início, onde a gente precisava saber qual é o número de glicose em B. Então, qual é o número de glicose em B aqui? Qual é o número de glicose em C dividido pelo número de glicose em B? Qual é o número de glicose em B? Como que eu sei o número de glicose em B? É a fração de glicose em B vezes B. Como que eu determino o número de mols de glicose em C? É a fração de glicose em C vezes C. E o número de glicose em B é a fração de glicose em B vezes a corrente toda. Qual é a fração de glicose em B? É o que a gente acabou de calcular. 0,360. Qual é a quantidade de B? 112. A mais R. Para calcular o número de mols de glicose em C, como que a gente faz? É a fração de glicose. Qual é a fração de glicose em C? A fração de glicose em C é a mesma que a fração de glicose em P e que é a mesma que a fração de glicose em R. Então aqui, ó, é 0,027, que a gente calculou também. Lembra que a gente diminuiu 1 menos 0,6 menos 0,323 e a gente conseguiu definir qual era a quantidade a fração de glicose em R, que é igual a P e que é igual a C. Tudo dividido por a quantidade que entrou. Então, é o número de mols do reagente limitante, que você só tem esse reagente, menos a quantidade que saiu, dividido pela que entrou. Portanto, 37,29 dividido por 40,32. Então, a gente tem um fator de conversão aqui, ó, de aproximadamente 93%. Então, 93% é o fator de conversão por passe, tá? Então, importante isso, é por passe. Significa que é aqui no reator, quantidade que entrou total, menos a quantidade que saiu, dividido pela que entrou. Então, significa que de toda a glicose que entrou aqui,
93% foi convertido em frutose e apenas 7% não reagiu. Perfeito com relação a isso? Alguma dúvida? Então, por hoje era isso que a gente tinha, tá? A gente vai, a partir das próximas aulas, estar resolvendo problemas, tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, a gente vai estar resolvendo exemplos nas aulas, e eu peço que vocês façam esses exercícios sozinhos. Tentem fazer esses exercícios sozinhos para que vocês consigam criar o critério de resolução de problemas de cada um de vocês, para que depois vocês tirem dúvida comigo nas aulas e no P-Aluno também. Perfeito? Então, por hoje era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar. Caso contrário, eu agradeço a presença de vocês e até quarta-feira. Beleza, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.